Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da comunidade Perito SA. Se você está assistindo esse vídeo aqui, você está no nosso canal no YouTube, tá? Seja muito bem-vindo. Pode deixar seu like aí, não esquece de se inscrever, porque nessa aula de hoje a gente vai falar sobre jurisprudência aplicada à atividade pericial. Por que você deve saber um pouco sobre jurisprudência aplicada à atividade pericial? Simplesmente porque você, enquanto perito ou perita, você vai ter que trabalhar perante o Poder Judiciário, dentro do ambiente judicial, em que são discutidas o quê? São tomadas decisões judiciais e que o perito ou a perita precisa sim ter conhecimento do teor dessas decisões, não para aplicação explicitamente assim nos seus trabalhos periciais, mas para nortear a aplicação do artigo 473. A gente vê aqui, vai ver aqui no parágrafo 3º, que tem algumas disposições aqui do artigo 473 que nos remetem a isso, além da utilização dessas jurisprudências, desses temas, dessas decisões judiciais, a atuação do perito enquanto assistente técnico, seja judicial, seja extrajudicial. Então, me acompanhe aqui nesse vídeo, me acompanhe aqui nessa aula, onde nós vamos abordar, explicar para você o porquê que você precisa saber isso, tá? E principalmente como você fazer essas consultas dentro de cada site, né? Do site do STJ, principalmente. Como você navegar ali, como você fazer as consultas e vamos também falar de um caso prático aqui, né? Vamos abrir um tema, ver como é que se processou toda a sequência, né, até se chegar à necessidade de se firmar um tema, né? Afinal de contas, o que é que vem a ser um tema? O que é uma jurisprudência? O que é uma súmula? A gente vai discutir isso aqui agora, né, para introduzir o assunto para que você tenha a perfeita noção de como é que funciona isso e como é que isso vai afetar a sua atuação enquanto perito judicial ou assistente técnico, tá certo? Então vamos lá, olha. Primeiro ponto aqui que a gente quer chamar a atenção é o tocante ao seguinte, olha, ao que dispõe o artigo 473 do Código de Processo Civil, tá? Esse artigo 473, e eu vou colocar ele aqui, olha, para a gente ver, o inciso 3º, ele trata da obrigação, né, da obrigatoriedade de você definir um método e explicar o porquê da utilização desse método e que esse método ele é o mais aceito entre os especialistas da sua área. Tem também o parágrafo 1º, olha, do artigo 473, que exige, né, que exige a fundamentação, tá, e das respostas aos quesitos, indicando como que a perícia alcançou as suas conclusões. Tá? Temos também o parágrafo 2º, que veda, proíbe a emissão de juízo pessoal, bem como a vedação, olha, em ultrapassar os limites da sua nomeação enquanto perito ou perita judicial. E ainda temos aqui o parágrafo 3º, que diz o que é o seguinte, olha, que tanto o perito quanto o assistente técnico, e aí é importante isso aqui, olha, podem utilizar todos os meios para esclarecer o objeto da perícia, tá? Então fica atento a esse ponto aqui, olha, a essas três questões aqui, tá? Os três parágrafos aqui, bem como ao que diz aqui o inciso 3º do artigo 473, que basicamente, olha, se a gente for fazer aqui uma rápida, né, uma rápida leitura desses artigos aqui, olha, eu vou botar aqui para você, ó, artigo 473, tá? Vou chamar a atenção aqui, olha, do artigo 473, basicamente que trata, né, da necessidade aqui, da obrigatoriedade, né, de indicar o método utilizado, esclarecendo e demonstrando que ele é predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. E aqui, olha, no parágrafo 1º, diz o seguinte, ó, no laudo, ou seja, no laudo ele nos remete ao perito e não ao assistente técnico, né? Então, no laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples, com coerência lógica, indicando como alcançou as suas conclusões. Então, observe que o comando do parágrafo 1º é para o perito, que deve fundamentar, tá, indicando como alcançou as suas conclusões. Então, a isso nos remete ao quê? A outro parágrafo aqui, olha, que é o parágrafo 3º, que diz o seguinte, para o desempenho de sua função, e aqui ele abarca tanto o perito quanto os assistentes técnicos, tá?
o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários. Pesquisa em documentos, pesquisa em bibliográfica, enfim. Então, observe que o perito, no laudo, tem que fundamentar dizendo como alcançou as suas conclusões, tá? Tanto o perito quanto o assistente técnico precisam, né, eles podem valer-se de todos os meios. Isso é uma faculdade dele, porque ele é que vai definir. E aí eu chamo a atenção para o parágrafo 2º, olha. É vedado ao perito, não ao assistente técnico, é vedado ao perito ultrapassar os limites da sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia, né, do material que está sendo examinado. Então é importante que a gente perceba o seguinte, olha, que quando a gente vem aqui para a necessidade aqui do método, né, para o perito, necessidade da indicação da fundamentação e dizendo como alcançou as suas conclusões, da proibição de emissão de juízo pessoal, então ele não pode emitir juízo pessoal ultrapassando os limites da sua nomeação, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele diz no parágrafo 3º o seguinte, que ele pode utilizar todos os meios, né? Todos os meios necessários. E aqui, perito e assistente técnico. É importante que você tenha muita cautela na hora de utilizar esses ensinamentos aqui, essa parte desse curso aqui que a gente trata de jurisprudência, temas e súmulas, para que você não seja acusado, né, ou não realmente não passe a emitir um juízo pessoal, tendo em vista que se você não é bacharel em direito ou advogado, tá? Se você não é advogado, quando você vai tratar de decisões judiciais, você termina emitindo um juízo pessoal e não um juízo técnico, né? Porque você foi contratado como perito ou nomeado como perito para emitir um juízo técnico sobre o fato e não uma opinião jurídica. Então, vamos ficar atento a isso para que a gente tenha tranquilidade para passar adiante e vocês possam entender com clareza o que é que eu estou querendo dizer. Olha. Então, o perito ele tem que indicar o método, ele tem que fundamentar, né? Ele não pode fugir do aspecto técnico-científico e ele pode utilizar-se de todos os meios, olha, desde que relacionados à técnica e à ciência e desde que utilizados para fundamentar o seu laudo, ok? E dentro de um método, tá? De um método científico devidamente validado pelos especialistas da sua área. Então é importante a gente ter isso em mente para que a gente possa dar os primeiros passos, né? Primeiro, os assistentes técnicos podem utilizar-se de todos os meios, não precisam se preocupar com a emissão de juízo pessoal, porque eles não têm uma nomeação, eles não são de confiança do juízo, são de confiança da parte, então eles podem emitir juízo pessoal, e eles também não têm a necessidade de fundamentar, do ponto de vista legal, de fundamentar a sua opinião, embora do ponto de vista técnico eles tenham que fundamentar, porque eles têm que atuar no convencimento do juízo. E eles podem utilizar-se de todos os meios. Então, observe que o perito ele tem uma postura mais travada, mais conservadora. Tá? A atuação do perito, olha, nas fases do processo, né, vai depender da forma como ele vai atuar. Se ele vai atuar como perito na fase de conhecimento, ali a prova ainda está sendo produzida para auxiliar a decisão de mérito, tá? Então, nesse ponto aqui, é importante que o perito tenha cuidado na hora de emitir a sua opinião técnica e utilizar-se de, eventualmente, jurisprudência, tema e súmula, tá? Com muita parcimônia, a gente vai falar disso aí. E já no cumprimento de sentença, eu reputo que seja um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque o mérito já foi decidido, tá? O mérito já foi decidido. O perito ele vai poder examinar o dispositivo das decisões judiciais e a fundamentação. E aí ele tem um pouco mais de tranquilidade, porque o mérito já foi decidido, ele já tem uma informação clara, né, com relação ao mérito da ação. Ele pode, sim, avançar um pouquinho mais, utilizando-se, eventualmente, de um tema, de um assunto, alguma coisa para subsidiar a sua opinião técnica, né? O seu laudo, tá? Quando há qualquer dúvida, tá? Quando havendo qualquer dúvida com relação à utilização, à interpretação de jurisprudências, de temas, é importante recorrer ao magistrado se for perito do juízo ou recorrer ao advogado se você for assistente técnico. Então guarda isso aí, não perde isso aí de
de vista, tá? Primeiro é o seguinte, para que a gente possa avançar também alguns conceitos que são importantes, como o conceito de jurisprudência. Jurisprudência basicamente é o quê? Um conjunto de decisões judiciais que vão no mesmo sentido, tá? Emanadas de quem? De forma consistente e repetitiva, seja por um juízo ou pelos tribunais, tá? Então, jurisprudência é o quê? Um conjunto de decisões judiciais que vão no mesmo sentido, que aí formam o quê? Um entendimento, né, sobre um determinado tema no âmbito da justiça, vão numa mesma direção e no mesmo sentido. É um elemento importante na fundamentação de uma decisão judicial. E ela pode ter caráter persuasivo, ou seja, serve como orientação para o juízo decidir em situações semelhantes, ou pode ser vinculante, de uso obrigatório pelo juízo. A gente vai ver aqui. O que acontece? O artigo 104 da Constituição Federal, ele exige, olha, segurança jurídica, tá? E delega também ao STJ, olha, o papel de harmonizar as decisões judiciais ou as jurisprudências, né? Harmonizar ali quando se tratar da interpretação de lei, tá? Antes, pelo Código de 73, o STJ uniformizava isso com base em RESP, né, em recursos especiais. Hoje, com o CPC de 2015, nós temos ainda os RESP, os recursos especiais, tá? Mas aí ganhou destaque o artigo 926, né, que delega ali, né, a uniformização das decisões judiciais ao STJ, e o artigo 927, que obriga, né, ele vincula que os magistrados sigam determinados tipos de decisões judiciais que são consideradas vinculantes, né? Então, observe, jurisprudência, conjunto de decisões que vai no mesmo sentido, numa mesma direção, emanada de um juízo ou de um tribunal, tá? É importante para a fundamentação da decisão judicial, também, né, tem ali um caráter persuasivo ou vinculante, ele obriga ou não obriga, mas ele tem um caráter de persuasão forte, tá? E tem ali, olha, até 73, o STJ uniformizava essas decisões judiciais com base nos RESPs, né, nos recursos especiais. A partir do CPC de 2015, veio uma figura nova, a necessidade de uniformização das decisões judiciais, tá? E com isso ganhou destaque ali o artigo 927, que obriga o magistrado, né, ele tem que fundamentar as decisões judiciais, ele tem que seguir alguns tipos de decisões que são vinculantes. Se ele for contrário àquela decisão, aquelas decisões vinculantes, né, aquelas decisões que vinculam, ele tem que fundamentar muito bem ali, explicando o caso concreto, tá? Quais são essas decisões importantes ali do artigo 927? Nós temos decisões do STF, quando ele está realizando o controle de constitucionalidade, controle concentrado de constitucionalidade. Temos enunciados vinculantes do STF, né, com a emenda 45 de 2004, tem as súmulas vinculantes, né, os acórdãos em IRDR, que são incidente de recursos em demandas repetitivas. Isso aqui, olha, é que para a gente ter uma importância maior, né? Súmulas do STJ e do próprio STF, tá? Orientação do plenário ou órgão especial de um tribunal, tá? Observe que desses todos aqui, o que nos traz mais atenção, tá? Sob o ponto de vista da vinculação, são os acórdãos em IRDR que são proferidos, né, dentro de cada um tribunal. Significa o quê? Que tem ali um conjunto de demandas, de pedidos, de processos judiciais que tratam de uma mesma matéria, que vão caminhando para uma decisão de mérito. Existe uma quantidade grande desses processos. Esses processos, eles podem, dependendo das turmas ali, né, do tribunal, eles podem ir por caminhos diferentes. Aí o que é que a lei diz? Olha, o tribunal tem que pegar e se reunir e uniformizar o entendimento, né? Que é naquilo que a gente chama de IRDR, incidente de recursos em demandas repetitivas. Ou seja, existem demandas que se repetem, e aí essas demandas que são repetitivas, elas demandam do tribunal, né? Demandam do tribunal que ele decida e uniformize aquela questão, tá? Aquela questão controvertida ali que é repetitiva. Isso tem no âmbito dos tribunais, então você tem os IRDR do TJ da Bahia, do TJ de São Paulo, do TJ do Paraná, tá? Cada tribunal tem o seu, você tem que pesquisar, verificar como pesquisar em cada tribunal, a gente vai mostrar aqui do STJ, tá?
Mas o que você vai procurar são esses IRDRs, né? Incidente de recursos em demandas repetitivas, que dão origem a temas. Dão origem a temas, tá? Temas, esses temas, eles terminam, né, se tornando de observância obrigatória pelos juízes, né, de primeiro grau, se a gente estiver falando do STJ, por quem está abaixo, tá? Então, esses IRDRs, né, que geram os temas, eles têm um caráter vinculativo forte, tá? Diferente das súmulas do STJ e do próprio STF, tá? E de orientações do plenário ou do órgão especial, como o próprio nome está dizendo, é uma orientação. Então, esses dois aqui têm um caráter mais persuasivo, indicando o seguinte, ó, não vai nessa linha aqui, porque se chegar aqui em cima a gente vai desconsiderar ou vai considerar, tá? Mas não é vinculante, ali não tem um aspecto vinculante forte, como é o caso dos acórdãos em IRDR ou RESP em IRDR, se for pelo STJ, tá? Ou, por exemplo, as súmulas vinculantes do STF ou decisão do STF em controle ali concentrado, que traz ali, a gente sabe que todo esse rol de decisões aqui, ele tem um caráter persuasivo muito forte, né? Mas a gente vai ter uma atenção especial aqui, olha, principalmente aos temas, tá? De cada um dos tribunais e do STJ, tá certo? É importante, olha, eu vou mostrar aqui como é que a gente faz essas consultas, né? Como é que a gente faz essas consultas aqui, tá? Mas antes, eu vou mostrar aqui, por exemplo, ó, o que é que diz o artigo 489, tá? O que é que diz aqui, olha, o artigo 489 do CPC, tá? Deixa eu alterar aqui, para ficar mais fácil aqui para a gente enxergar, tá? Rapidinho aqui, pronto. Quais são os elementos essenciais de uma sentença? A gente já falou isso aqui em diversas ocasiões. É o relatório, onde se conta ali um resumo do processo, né? Fundamentação, tá? E o dispositivo, ok? O que acontece é que, assim, olha, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, e aí interlocutória, sentença ou acórdão, se ela não, e aí vem aqui, ó, se ela não enfrentar, olha, se ela não enfrentar aqui, por exemplo, ó, deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte. Ele tem que tratar disso na decisão judicial. Ele não pode simplesmente também invocar o enunciado de súmula, por exemplo, sem apresentar ali a fundamentação, tá? Então, é importante que isso seja observado. A gente viu aqui também, olha, o artigo 900 e, deixa eu ver aqui, não esquecer, 927, tá? Artigo 927. O que é que diz aqui o 927? Ó? Os juízes e os tribunais observarão as decisões do STF, súmula vinculante, acordam ali, ó, nos IRDRs, enunciado de súmula do Supremo, né, em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional e orientação do plenário. Tá? Significa o quê? Que eles têm que utilizar isso como, se ele for fundamentar, né, ele tem que utilizar isso como fundamento, né? Ou se ele discordar, ele tem que explicar ali, né, o porquê, tá? Então é importante aqui, olha, que aqui no artigo 926, né, aqui, ó, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, como eu falei, para mantê-la íntegra, né, estável e coerente, tá? E coerente. Então, cada tribunal pode ali enunciar suas súmulas, né? Enfim, definir qual a súmula dominante ali, qual o entendimento dominante de cada tribunal, tá? E o STJ, quando a gente for tratar de aspectos, né, da legislação federal. Deixa eu colocar aqui agora, ó, o site do STJ, tá? Para mostrar para você como é que você faz essas pesquisas, tá? Essas pesquisas aqui no site do STJ, ok? Então aqui, ó, você pode fazer a pesquisa por jurisprudência, né, de forma livre. Aí você vem aqui, por exemplo, abusividade de juros. E aqui, clica aqui. Aqui, ele vai passar para cá, aqui, ó, abusividade de juros. Clica aqui, dá um Enter. Ele faz a pesquisa. Pronto, aí você tem aqui, ó, você consegue ver aqui, ó, as súmulas, tá vendo aqui? Clicando aqui, ó, estou clicando aqui as súmulas. Ele mostra todas as súmulas que têm vinculação, tá? Que são importantes, que estão relacionadas àquela palavra que eu digitei.
acórdãos, né, do próprio tribunal aqui, você clica, você vai ter acesso aqui aos acórdãos. Então aqui, por exemplo, um acórdão recente, de 27 de outubro de 2022, agora recente, tratando de quê? Revisional de contrato, né, cumulado com indenização por danos materiais e morais, contrato de compra e venda de imóvel, tá? Aqui, ó, pactuação de incidência de taxa Selic como índice de correção monetária das parcelas, abusividade, inexistência, tá? Ausência de cumulação com juros remuneratórios, tá? Dizendo aqui que ele pode utilizar a Selic, só não pode acumular, né, com juros remuneratórios, a Selic mais os juros remuneratórios. Você tem aqui, olha, uma decisão recente de um recurso especial, tá? Ele não vincula, né, a não ser que ele tem uma série de demandas repetitivas sobre aquele assunto, aí ele pode, o próprio tribunal, ou do Estado, ou o STJ pode uniformizar e bater o martelo, se tiver dissidência, né? Uma turma decidindo uma coisa ou outra. Mas você consegue fazer essas pesquisas. Isso aqui é uma fonte muito, muito rica, né, de conhecimento para peritos e peritas e, obviamente, para os advogados, claro, né? Peritos e peritas, tá? Isso aqui é importante. Decisões monocráticas são as decisões de um juiz só, tá? Então, aqui você tem, aqui, olha, voltando aqui, tá? Você tem aqui, olha, os temas, ok? Tem aqui os temas, deixa eu ver aqui. Você tem aqui os temas, como eu falei, voltando aqui, ó, voltando, repetitivos aqui, ó, você clica aqui em mais opções, aí tem aquilo que eu falei dos temas. Você tem aqui boletim de precedentes, deixa eu aumentar aqui, tá? Você tem aqui, ó, boletim de precedentes, os processos que estão suspensos, recursos repetitivos, ó, falei, ele dá aqui uma explicação do que são os recursos repetitivos, tá? Você volta aqui, ó, você consegue fazer a consulta, né? Consulta, ou fazer a consulta direta aqui, tá? Ou você consegue vir aqui, ó, e eu já fiz aqui, meio lento aqui. Aqui, não. Ah, outra coisa que é importante, súmulas anotadas, ó, você consegue consultar as súmulas. Eu falei, você consegue abrir aqui as súmulas anotadas. Clica aqui, ó, súmulas anotadas, você consegue, né, ver as anotadas, as que foram canceladas, organizadas por ramo do direito. Você consegue clicar aqui, ó, vem um PDF, você consegue ver direito administrativo, consegue fazer todas essas consultas aqui. Aqui também, ó, nesse aqui, temas aqui, ó. Você consegue ver aqui o tema 1, 2 e por aí vai, tá? Os temas, como eu falei. Mas você consegue também, olha, fazer a consulta aqui, voltando aqui, deixa eu fechar aqui, tá? Temas aqui, você consegue fazer a consulta aqui, ó. Boletim de precedentes. Aqui, grupos representativos, aqui são decisões do STF, tá? Aqui, Banco Nacional, aqui. Você consegue baixar, olha. Consegue baixar também. Ver aqui as decisões que estão sobrestadas, que estão funcionando, tá? Você consegue fazer essa pesquisa aqui, ó, boletim de precedentes. Quando você clica aqui em boletim de precedentes, você consegue ver aqui por edição dos boletins, né? Você clica aqui em repetitivos, ó, anotados, você consegue fazer a pesquisa de acordo com o ramo. Direito bancário, por exemplo, você clica aqui, ó. Tem aqui em direito bancário, ele vai abrir aqui. Cliquei aqui em direito bancário, você consegue fazer aqui, ó, consulta, tá? Depois a gente vai detalhar cada um desses temas, né, nas aulas que se seguem, tá? Nas aulas que se seguem a gente vai detalhar cada um desses temas. Que é só para dar uma geral mesmo, para que você seja capaz de fazer estas pesquisas, né, e entender mais ou menos o funcionamento, tá? Então é importante que você use, mas use com parcimônia, com tranquilidade, beleza? A gente se vê aí no decorrer do curso, né? Esse curso faz parte da comunidade Perito SA, ok? Onde nós abordamos isso, depois tratamos isso em pareceres, em laudos, em decisões judiciais, em parecer extrajudicial,
Tudo isso é tratado aí, tá bom? Então, se você curtiu aí esse vídeo, dá seu joinha, dá seu like, tá? Não esquece de se inscrever aí no nosso canal e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Um abraço!